Amém? Aleluia. O tema dessa mensagem é: só vive a promessa quem suporta o processo. Olha para quem está ao teu lado, estenda o dedo do profeta e fala para ele assim: só vive a promessa quem suporta o processo, vaso. Só vive a promessa quem suporta o processo. Nós acabamos de ler um texto onde o salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Mas a grande questão é: o que vem à sua cabeça quando nós falamos esperar com paciência? O que vem à sua mente quando você ouve: eu preciso esperar pacientemente? A verdade é que o sentimento não é bom, sim ou não? Me ajuda aí. Esperar com paciência dá a ideia de que Deus vai demorar, dá a ideia de que Deus vai se prolongar. Mas o salmista diz que quando nós esperamos com paciência, Ele se inclina para nós e responde a nossa oração. A grande verdade é que nós estamos em uma geração onde nós nos acostumamos com tudo rápido demais. Eu sou extremamente impaciente, irmão. Eu peço para alguém fazer uma coisa, se ele não faz do jeito que eu quero, eu já falo: larga daí e deixa que eu mesmo vou fazer, porque eu não dou conta. E é um negócio que é mais forte do que eu, e a gente vai lutando contra isso, por conta da impaciência. E a gente foi acostumado, e eu costumo dizer que nós somos a geração Nissim Miojo. Geração? Quem já comeu Nissim Miojo? É uma maravilha, sim ou não? Você chega da rua com fome, abre a geladeira, não tem nada, você abre o armário, tem um Nissim Miojo escondido lá dentro. Aí você pega ele, você fala: meu Deus, 3 minutos, está pronto. E é uma maravilha, sim ou não? Quando não tem nada para comer, irmão, salva a noite, não salva? É uma bênção. Se nós formos falar das qualidades da refeição, aí já é outra história. Mas é algo prático, rápido. E nós nos tornamos a geração que gosta da praticidade, que gosta da velocidade, que gosta de tudo muito rápido, muito objetivo. E com isso nós estamos perdendo o tempo de Deus e o trabalhar de Deus na nossa vida. Oh, glória, chegou outra. Aleluia, chegou até um copo. Eita Jesus, Deus é bom. Tem água aqui ainda. Você quer tomar? Achei que você estava querendo um gole, Marcinho. E nós estamos perdendo o tempo de visitação de Deus por conta da impaciência, porque oramos para Deus responder algo. Oh, está me ouvindo? Deus está falando com alguém aqui. A gente ora e pede para Deus responder, mas antes da resposta chegar, você já enfia a cara e sai fazendo. Já começou no 12 hoje, você viu, né, irmão? E aí você quebra a cara e fala: ai, mas é que Deus não falou. Não é que Deus não falou, irmão. Você não esperou com paciência. Você não esperou a voz de Deus te direcionar. E toda vez que você se mover sem a voz de Deus, você vai quebrar a cara. Você vai errar. Precisamos aprender a esperar a voz de Deus. Mas a sensação é que sempre estamos atrasados. A sensação é que as coisas estão acontecendo, e como Deus não responde, nós não conseguimos vivenciar aquilo que Deus tem para nós. Dá uma chacoalhada no vaso que está aí e fala assim: espera com paciência, irmão. Como eu disse, nós somos uma geração que foi treinada para que a gente faça tudo rápido. Nissim hoje, irmão, 3 minutos fica pronto. Micro-ondas, quem tem micro-ondas em casa diz amém. É uma bênção, sim ou não? Não é nada, aquilo lá é o demônio. Vai pesquisar sobre aquele negócio lá que você vai ver que trem é a pior coisa que inventaram. Mas tem hora que salva, porque você coloca uma carne congelada que ia demorar 3 horas, descongela em 5 minutos. Só que acaba perdendo os nutrientes, porque nós queremos a coisa rápida para ontem. Nós somos a geração do imediatismo, queremos tudo na hora, e estamos atropelando aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer comunicar, aquilo que Deus quer nos direcionar, porque somos uma geração impaciente. E todo impaciente vai quebrar a cara até aprender a ouvir a voz e o direcionamento de Deus para a vida dele ou para a vida dela. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Há um tempo atrás eu lembro que eu estava numa viagem ministrando em Florianópolis. E aí eu liguei para a pastora e falei: amor, compra a passagem para mim voltar. E aí ela foi olhar as passagens.
Aí era um voo que demorava assim, tipo em torno de umas 4 ou 5 horas para sair de Florianópolis e vir até Cuiabá. Na época nós morávamos em Cuiabá. Eu lembro que eu reclamava para ela, mas amor, 5 horas, meu Deus, não tem um voo mais rápido? Gente, de Florianópolis a Cuiabá em 5 horas. E a gente está tão acostumado de ter tudo muito rápido, que eu ainda estava achando que estava demorando demais. Porque nós somos uma geração que está sendo empurrada todos os dias para o aceleramento, para poder fazer tudo muito rápido, e nós perdemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O salmista vai dizer: esperei com paciência. Olha para o irmão que está do lado e fala assim: esperar com paciência não é perder tempo. Diga: esperar com paciência é aguardar a voz de Deus, a direção de Deus e o sim de Deus, para eu não me ferir. Quem está entendendo isso diz aleluia. Salmos 92:12 vai dizer assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Ele está dizendo assim: olha, o justo vai crescer como a palmeira, e ele vai florescer como a palmeira, e vai crescer como o cedro do Líbano. E eu fui pesquisar como isso acontece, porque se a Bíblia está dizendo que o justo vai florescer como a palmeira e crescer como o cedro, nós precisamos entender isso, porque somos justificados em Cristo Jesus. Só quem é justificado diz aleluia. Então precisamos entender como isso funciona. E a palmeira é uma árvore extraordinária, porque irmão, pensa numa árvore que aonde você plantar ela, ela funciona, ela dá certo. Você pode plantar no condomínio, você pode plantar no tempo quente, pode plantar no tempo de chuva, você pode plantar no banhado, você pode plantar no deserto. Aonde você plantar uma palmeira, ela vai crescer. E a Bíblia diz que os justos florescerão como a palmeira, ou seja, vai florescer, vai dar fruto. E ele diz algo interessante: ele vai crescer como o cedro do Líbano. E crescer como o cedro do Líbano tem algumas características que eu quero aqui em 15, 20 minutos poder compartilhar com você. Crescer como o cedro do Líbano. Se a Bíblia diz que os justos vão crescer como o cedro do Líbano, nós precisamos saber quais são as características que um cedro do Líbano carrega, porque a Bíblia está nos comparando ao cedro do Líbano. Quem está me entendendo diz aleluia. Então a primeira coisa, primeira característica do cedro do Líbano, o que ele faz? Primeiro, você que está anotando, anote aí. Só quem é líder de GC diz amém. Deixa eu dar um direcionamento aqui para os líderes de GC. Estou sentindo fortemente em meu coração que está chegando o tempo da gente parar de mandar aqueles esbocinhos prontos. Não tem o esboço que a gente manda pronto lá para o pessoal? Então assim, vou dar um conselho para vocês. Comecem a anotar as mensagens do culto de domingo. Além de fazer muito bem para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, vai facilitar para você ministrar durante a semana. Amém? Só os líderes aí dizem aleluia. Combinado. Primeira característica do cedro do Líbano: ele cresce para baixo. Olha comigo e fala assim: ele cresce para baixo. Presta atenção, depois de 3 anos, quantos anos? Depois de 3 anos de plantado, a raiz já cresceu cerca de 1,5 metro para baixo. Você fala: pastor, poxa vida, 1,5 metro para baixo só? Depois de 3 anos, depois de 3 anos, quanto para baixo ela já cresceu? 1,5 metro. Sabe quanto ela cresceu para cima nesses 3 anos? 5. Uau, 5 metros. Não, 5 centímetros. Em 3 anos, ele cresceu 1,5 metro para baixo. E para cima, 5 centímetros. A primeira característica do cedro do Líbano, que a Bíblia usa como um simbolismo para falar daqueles que foram justificados, vai dizer que primeiro ele cresce para baixo antes de crescer para cima. Isso traz para nós algumas lições. Quem está querendo ouvir e aprender diz amém. Crescer para baixo, ninguém vê, não tem aplauso, não tem visibilidade, não tem reconhecimento, não tem evidência, mas está crescendo. Quando a Bíblia diz que nós cresceremos como o cedro do Líbano, ela está dizendo assim: olha, você precisa cravar as suas raízes muito mais para baixo do que se preocupar em crescer para cima. Porque quando a gente cresce para cima, todo mundo vê, sim ou não? É a bênção que chegou, é a porta que abriu, é o emprego novo que aconteceu. Crescer para cima traz visibilidade, mas crescer para baixo traz sustentabilidade. Você só pode crescer para cima do tanto que as suas raízes estão firmadas para baixo. E o cedro do Líbano, ele traz essa característica: 1,5 metro para baixo em 3 anos.
e para cima, apenas 5 centímetros. Isso fala que mais importante do que crescer para cima, é crescer para baixo. Mas nós estamos em uma geração de imediatismo, porque nós plantamos e queremos colher ainda hoje, irmão. Nós queremos ver as coisas acontecer agora, e nós não queremos ver o tempo daquilo crescer para baixo, a ponto de dar sustentação para aquilo que Deus quer fazer para cima. Quem está me entendendo aí diz aleluia. Olha para quem está do lado e fala assim: crescer para baixo é mais importante do que crescer para cima. Lucas 2,46 vai dizer assim: e aconteceu que passado 3 dias, o acharam no templo assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando. Olha aqui para mim, isso aqui está falando de Jesus. Com 12 anos, a mãe dele esqueceu ele em Jerusalém. 3 dias depois lembrou: meu Deus, o menino Jesus, vamos voltar a procurar. Aquele filme Esqueceram de Mim, quem já assistiu? Que passava bastante Natal, baseado em fatos reais. É cada piada que, olha, só Jesus para ter misericórdia. Onde é que eu estava? Esqueceram de mim, esqueceram Jesus. Quando a mãe de Jesus volta para procurá-lo, quando chega lá, Jesus está sentado com os fariseus, com os mestres da lei. E a Bíblia diz que ele estava ouvindo e interrogando. Então olha aqui, com 12 anos de idade, Jesus já tinha a capacidade para fazer aquilo que ele só começou a fazer com 30. Por que ele teve que esperar dos 12 para os 30, sendo que ele já tinha capacidade? Diga assim comigo: crescendo para baixo. Diga comigo: crescendo aonde ninguém está vendo. Aprofundando as raízes para dar sustentabilidade naquilo que Deus ia fazer para cima. Jesus começa o ministério dele com 30 anos, e o ministério dele dura apenas 3 anos e meio. Ou seja, Jesus passou muito mais tempo se preparando do que atuando. E nós vemos uma geração de imediatismo, irmão, que nós queremos passar muito mais tempo atuando do que se preparando. Nós queremos passar muito mais tempo crescendo para cima do que crescendo para baixo e fundamentando as nossas raízes. Quem está comigo aí diz aleluia. Ele com 12 anos já tinha capacidade, mas foi só uma placa que caiu, gente. Estava combinado que no meio do culto ia cair. Vocês acharam que era Jesus voltando, né? É nessa hora que a gente pega os crentes, ó. Todo mundo com medo, meu Deus, já vi gente chorando ali. Na hora que Jesus voltar, o estrondo vai ser um pouquinho maior, fica tranquilo. Se você não subir, possivelmente você morre do coração. Meu Deus, fiquei. Brincadeira. Crescer para baixo fala de maturidade. Deus em Cristo te deu todas as coisas. Diga comigo amém. Você crê mesmo que Deus te deu todas as coisas em Cristo? Você crê de verdade? É o que a Bíblia diz. Ele nos abençoou com toda sorte e bênçãos nas regiões celestiais. Tudo é seu. Fala para mim assim: tudo é meu. Não, mas desse jeito ninguém nem vai acreditar, irmão. Fala assim com convicção: tudo é meu. Mas você só pode usar na medida da sua maturidade. Tudo é seu, tudo te pertence. Toda a prosperidade, toda a bênção, toda a chave, tudo. Pastor, por que eu não estou usufruindo? Porque só podemos usufruir na medida da maturidade que temos. Por isso o maior trabalho de Deus comigo, com você, irmão, é fazer eu e você crescer para baixo. Por isso o maior trabalho de Deus, irmão, é fazer eu e você fundamentar, crescer para onde ninguém está vendo. Porque é isso que vai sustentar aquilo que Deus está fazendo para cima. E nós queremos que Deus faça primeiro para cima. Deus vai fazer primeiro para baixo, irmão. Olha para quem está lá e fala assim: é primeiro para baixo. Fala: primeiro desce, depois sobe. Primeiro desce, depois sobe. Gálatas capítulo 4, versículo 1, ele vai dizer assim, ó: em todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, mesmo ele sendo o senhor de tudo. O que está dizendo? Que enquanto a pessoa é criança, ela é, ainda que ela seja dono de toda a herança do pai, ele não pode usufruir daquilo, porque ele é menino. Quem tem filho pequeno aí? Ó, vou pegar aqui o exemplo do irmão José com a irmã Vanessa, acabaram de apresentar a Maitê. Imagina, eles vão fazer um churrasco lá semana que vem e vão chamar os pastores para comer, aleluia. E aí ele vai lá e compra uma picanha maravilhosa, um negócio assim, ó Deus revelando, ó vaso. E vai lá e, né, e tal.
nós vamos comer a picanha. Aleluia, estou até vendo esse dia acontecer. Mas a Maitê vai tomar leite, irmão. Será que ele não gosta da Maitê? Será que ele... Não, irmão, sabe por quê? Porque a Maitê ainda não pode usufruir daquilo que pertence a ela. Porque você só pode usufruir na medida da maturidade que você carrega. Então nós oramos e pedimos para Deus nos abençoar, quando na verdade deveríamos orar e pedir para Deus nos amadurecer. Porque não tem como Deus te abençoar com mais do que Ele já te abençoou. Olha para quem está lá e fala assim, Ele já te deu tudo. Fala, você só é ainda imaturo para usufruir. Mas tudo é seu. A maior luta de Deus é com a nossa maturidade. Precisamos amadurecer. Porque enquanto o herdeiro é menino, ele não difere de nada do escravo, mesmo que ele seja dono de tudo. E o evangelho, irmão, é sobre maturidade. Porque embora Deus tenha nos dado tudo, é a medida da nossa maturidade que nos leva a desfrutar daquilo que já é nosso. Quem está entendendo aí diz amém. Precisamos de maturidade. E a primeira coisa que o cedro do Líbano faz é crescer para baixo. Segunda coisa, as raízes não param de crescer até encontrar as fontes das águas. O cedro do Líbano é uma árvore que chega a medir 40, 50, em alguns casos até 60 metros de altura. Mas nos primeiros anos, irmão, o crescimento dele é insignificante. Ele cresce mais para baixo do que para cima. Depois de muito tempo ele vai crescer muito para cima. Mas no primeiro momento, a primeira crescida, a primeira energia dele é em crescer para baixo, é em fundamentar. E essas raízes, elas aprofundam de uma forma tão grande, a ponto de elas encontrarem as fontes das águas. O cedro faz isso para não depender das águas da chuva. Porque cedro do Líbano, o Líbano é um lugar deserto, geralmente não tem tanta chuva. Então ele sabe que ele não pode depender da chuva. Quem está comigo aí diz amém? Para crescer, ele precisa aprofundar, ele precisa descer as suas raízes o mais rápido possível, até encontrar a fonte das águas. Chuva na Bíblia é um sinal de bênção. Joel 2:23 vai dizer assim, ó: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. Chuva na Bíblia é um simbolismo de bênção. Quando nós trazemos para a nossa vida, o que nós entendemos? Se nós somos comparados por Deus ao cedro do Líbano, significa, irmão, que as nossas raízes precisam ser tão profundas, a ponto de nós encontrarmos as fontes das águas, para nós não dependermos de chuva, não dependermos da bênção de Deus. Ai, pastor, mas você tem alguma coisa contra a bênção? Nada contra a bênção, eu amo a bênção de Deus. Nós só não podemos depender dela para servir a Deus. Nós servimos a Deus, irmão. Se Deus abençoa, nós servimos. Se Deus não abençoa, nós continuamos servindo da mesma maneira. Nós não servimos a Deus pelo que Ele dá, servimos a Deus por quem Ele é. Mas para isso as nossas raízes precisam estar profundas, ao ponto de encontrar a fonte das águas. Porque aí, meu irmão, se chover lá em cima, tá bom. Se não chover, tá bom do mesmo jeito. Porque as nossas raízes encontraram as fontes das águas. Quem está entendendo isso diz aleluia. Suas raízes buscam águas profundas, e por isso não depende da chuva, pois está ligado à fonte. Quem tem a fonte não depende de chuva. Irmão, quem tem um abençoador não depende da bênção. Quem tem um abençoador não depende da bênção. Eu vou falar até você acreditar. Quem tem o abençoador não depende da bênção. Raízes profundas significa que as nossas raízes vão encontrar na profundidade as fontes das águas. Quando Deus abençoar, irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque nós já encontramos as fontes das águas. Nós já encontramos sustento nele, e nada que Ele nos dê poderá substituir o lugar dele na nossa vida. Quem está comigo aí diz aleluia. Salmos 36:9 diz assim: pois em Ti está a fonte da vida, graças à Tua luz vemos a luz. Que as nossas raízes sejam tão profundas a ponto de encontrarmos as fontes das águas. Que as nossas raízes sejam tão profundas como a do cedro do Líbano, a ponto de nós não nos abalarmos por qualquer coisa. Raízes profundas fala que nós não seremos abalados
por qualquer questão, por qualquer situação, por qualquer notícia, por qualquer situação que a gente vê na televisão. Meu Deus, e agora o mundo acabou? Não, irmão, as nossas raízes são profundas. Isso fala de um nível de maturidade que nós como cristãos precisamos chegar. Você já viu o crente gangorra? Quem já viu o crente gangorra? Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, outro dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, e vai. Parece uma criança no parquinho, gangorra, altos e baixos. Ah, pastor, ninguém pode passar por problema. Todo mundo passa por problema, todo mundo. Tem alguém que não passa por problema? Levanta a mão, deixa eu pedir oração por você no final do culto. Vou pedir para você orar por mim, porque se você não passa por problema, você precisa pôr a mão na minha cabeça e orar pela minha vida. Todo mundo passa por problema, quem está entendendo diz amém? A diferença é que a raiz de alguns estão tão profundas em Deus, que as tempestades do lado de cima, irmão, pode até balançar as folhas, pode até balançar o caule, mas as minhas raízes estão profundas em Deus, e eu não serei abalado por absolutamente nada que acontece do lado de cima. Raízes profundas, fala disso, nós não seremos abalados. Ah, está vindo a crise, eu sei aonde as minhas raízes estão. Ah, a porta do desemprego bateu, eu sei aonde as minhas raízes estão. Ah, está vindo uma doença, uma pandemia, epidemia, e todavia que tiver, eu sei aonde as minhas raízes estão, eu não serei abalado. Ter a profundidade das raízes significa isso, irmão. E o que faz uma árvore permanecer de pé em uma tempestade? Não é o tamanho que ela tem, não são o tamanho dos galhos, não é a quantidade de folhas. O que faz uma árvore permanecer de pé em uma tempestade é a profundidade das suas raízes. Quanto mais profundas suas raízes, ela não será abalada. As nossas raízes precisam encontrar as fontes das águas. E terceiro e último ponto, as raízes descem de forma tão profunda que elas se entrelaçam na rocha. Olha que incrível isso. Quando a Bíblia faz uma comparação do justo com o cedro do Líbano, da maneira como o cedro do Líbano cresce. Então, primeira coisa, ele cresce primeiro para baixo antes de crescer para cima. Segunda coisa, as suas raízes vão tão profundas até encontrar a fonte das águas para não depender de chuva. Terceira coisa, as raízes do cedro do Líbano, quando eles encontram rocha, algumas árvores, quando elas encontram a rocha, as raízes, elas param de crescer. As raízes do cedro do Líbano, quando ela encontra a rocha, ela começa a rodear a rocha, rodeia, entrelaça, e depois ela continua crescendo. Por que ela faz isso? Porque se ela está entrelaçada na rocha, irmão, pode vir a tempestade que vier lá em cima. Existe uma rocha inabalável firmando, existe algo sólido fortalecendo, que não vai permitir que essa árvore tombe ao chão. Entrelaçar as raízes na rocha fala de nós aprofundarmos a nossa raiz de uma forma tão grande, a ponto de nos envolvermos com Cristo Jesus, porque Ele é a rocha verdadeira. Salmo 62, 6 diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Quando a Bíblia nos compara ao crescimento do cedro do Líbano, essas três lições são extremamente importantes. Se preocupe em crescer primeiro para baixo antes de crescer para cima. Crescendo para baixo, encontre as fontes das águas para você não depender de chuva. Se está chovendo, aleluia, glória a Deus, Deus está abençoando, parou a chuva, meu Deus, agora o que será? Não, eu encontrei a fonte das águas, eu não dependo de chuva, eu não dependo de bênção, eu não dependo daquilo que Deus faz, porque eu me deleitei na presença do amado. É Ele que eu encontrei. E a terceira coisa, entrelaçar na rocha. Ou seja, meu irmão, se entrelaça a Cristo de uma forma que Ele seja a sua base, que Ele seja a sua âncora nos dias de tempestade, que Ele não permita que você seja abalado. Suas raízes vão tão profunda e abraçam a rocha, que é impossível. Você sabia que é impossível? Diga comigo, impossível. É impossível remover uma árvore, um cedro do Líbano. Você já viu o pessoal removendo palmeira? Eu já vi, o pessoal vai lá, cavuca em volta, né? Chama o muque, pega e vai lá e planta a palmeira já grandona. Quem já viu isso? Já planta a palmeira grandona. Porque as raízes não são tão profundas. Mas o cedro do Líbano, irmão, é impossível. Porque para você arrancar ele para fora, você vai ter que trazer muita pedra lá de baixo junto. Existe uma base muito sólida que está entrelaçada às suas raízes.
é impossível removê-la. Da mesma maneira, irmão, que as suas raízes cresçam tão profundas, a ponto de abraçar com a rocha que é Cristo, para que você não seja abalado com nada. Romanos 9:33, já estou finalizando, diz assim, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Que as nossas raízes abracem essa rocha que é Cristo, de uma forma tão extraordinária, que não importa a tempestade que está acontecendo lá em cima. Às vezes, irmãos, passamos por tempestades que são tão fortes, que a árvore praticamente toca o chão, de tanto que ela é açoitada pelo vento, e sopra para cá, e sopra para lá, e sopra para cá, e sopra para lá. Mas quando as nossas raízes estão fundamentadas e abraçadas no Senhor, você enfrenta a tempestade que for, você enfrenta a luta que for, porque você é um super-homem, você é um Batman. Não, irmão, é porque as suas raízes estão firmadas no amado das nossas almas, porque as nossas raízes estão postas nele, a ponto, irmão, de que nada que acontece vai me abalar, vai me roubar a estrutura. Quantas pessoas interrompem processos, abortam projetos, porque se recusam a crescer para baixo. Quantas pessoas até começam a sua caminhada cristã, em algum momento elas param, porque as raízes não cresceram suficientemente para baixo, para dar sustentabilidade àquilo que Deus ia fazer para cima. Quantas pessoas nós conhecemos na vida, na caminhada, que oraram tanto tempo para Deus abrir uma porta, para Deus dar algo, e quando aquele algo chega, as pessoas viram as costas para Deus. Quem já viu isso em algum lugar? Levanta a mão aí, deixa eu ver se foi só eu que vi. Tem mais alguns viram também. A bênção se tornou maior do que o abençoador. Ou seja, as raízes não encontraram a fonte das águas, as raízes não abraçaram a rocha. Que nós como igreja possamos entender, em nome de Jesus, que as nossas raízes precisam estar nele. Se as suas raízes estiverem na rocha, você suportará todo o processo, e nenhum propósito de Deus será abortado em sua vida, em sua casa e na sua família. Crescer para baixo dói, ninguém vê, não tem aplauso, não tem reconhecimento, porque ninguém está vendo nada. Mas é o tanto que você cresce para baixo que pode sustentar aquilo que Deus quer fazer do lado de cima na sua vida. Antes de acontecer o visível, Deus precisa trabalhar no invisível na sua vida. Antes de Deus fazer do lado de fora, Deus precisa trabalhar do lado de dentro. Se coloca de pé no seu lugar, por favor. E eu creio que esse é um tempo oportuno para nós, como igreja. Um tempo de posicionamento. Um tempo de voltarmos às velhas práticas, a princípios, porque são esses que nos fundamentam, são esses que nos solidificam, são esses princípios que nos dá condições de, quando praticados, traz tranquilidade ao coração. Eu sei das minhas práticas para com Deus, eu sei do meu posicionamento para com Deus. Isso não é justiça própria, isso é a mentalidade de alguém que sabe do seu proceder e da sua caminhada para com Deus. E nós precisamos entender isso como igreja. Nós precisamos entender isso como igreja. É um tempo que Deus está nos chamando para crescer para baixo. É claro que queremos primeiro crescer para cima, porque é onde se torna visível. Mas um prédio, quando ele começa a ser levantado, ele só pode
começaram a construir o primeiro, o segundo, um prédio de... Vão construir agora aqui em Rondonópolis, um prédio de 65 andares. É isso, Jean? 65? É o Burj Khalifa, como é que é o nome? Mirage. O Burj Khalifa é lá nos Emirates, né? O maior do Centro-Oeste. Aí você passa lá em volta, o trem, irmão, tá tudo fechado. Alguém já passou lá em volta? Esses dias eu passei de curioso, falei, vou dar uma olhada nesse trem. Irmão, pensa num buraco violento que eles fizeram. Não é um buraco, eles fizeram uma cratera lá dentro. Entra caminhão, entra trator, e estão lançando as bases, os fundamentos. Porque como vai ser um prédio muito alto, o fundamento precisa ser muito sólido. Aquilo que Deus quer fazer na minha e na sua vida, irmão, não é algo pequeno. Porque nós servimos um Deus grande. Nós servimos um Deus de infinitas possibilidades. Nós servimos um Deus abençoador. Servimos um Deus, irmãos, que nos surpreende. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Porém, irmãos, antes de crescer para cima, Deus precisa trabalhar a base. Porque é ela que vai dar sustentabilidade para aquilo que Deus vai fazer do lado de cima. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias. Seus olhos fechados, sua mão no coração, deixa eu orar por você. Pai, que esse entendimento venha sobre nós, e que nós não venhamos a abortar os processos de crescimento, que nós não venhamos a abortar os processos de desenvolvimento, que nós não venhamos a afastar as pessoas que o Senhor nos enviou para nos ajudar, que nós não venhamos a matar os projetos e sonhos do Senhor para a nossa vida. Nos ensina a crescer para baixo. Que nós sejamos pacientes, porque nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor se inclinará para nós, responderá nossa oração, responderá o nosso clamor. Espírito Santo, traga um tempo novo sobre nós como igreja, traga um tempo novo sobre nós como família, um tempo de crescimento, um tempo de alinhamento, um tempo, ó Pai, aonde nós iremos crescer. E ainda que esse crescimento, Pai, não seja aparente, mas não significa que ele não é importante, porque crescer para baixo dá sustentabilidade para aquilo que o Senhor quer fazer do lado de cima. Que nós tenhamos a paciência, a perseverança para suportar o processo, que nós não venhamos abortar aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Que sejamos pessoas que perseveram no Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero ver
Aleluia. Aleluia. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: essa palavra é para o teu coração. Não, mas fala com convicção: essa palavra é para o teu coração. Fala para essa pessoa assim: não se importe em crescer para baixo, pois é isso que vai dar sustentação para aquilo que Deus quer fazer do lado de cima da sua vida. Amém? Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia.